Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor, 2 Samuel, capítulo 7. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você abre aí. Quantos gostariam de ganhar uma casa de graça? Não é todo mundo que ganha uma casa de graça, né? Vocês que não querem, depois, né, dê pra gente aí. É o título da palavra de hoje, evidentemente tem um trocadilho ali, mas é mais ou menos os dois sentidos. Nós caminhamos dentro de 1 Samuel durante muitas e muitas semanas, entramos agora em 2 Samuel e eu quero dizer para você que esse capítulo que a gente vai ver hoje é o clímax dos dois livros. Tudo aquilo que nós vimos, toda a história de Ana, a história do profeta Samuel, a história do rei Saul, começamos vendo todo o perrengue que Davi ainda está enfrentando agora. Ele foi coroado rei agora, na semana passada, lembra, ele conquistou Jerusalém, ele está estabelecido, e esses dois livros encontram o clímax deles nesse capítulo, e parece que não tem nada acontecendo aqui. De fato é meio que a história, os acontecimentos, eles meio que dão uma pausa. Lembra que eu falei semana passada, nós vamos abrir uma janela, uma espécie de um spin-off, uma série dentro da série, que vai começar semana que vem. Eu vou abrir uma série dentro dessa série aqui, explicando o que é que está acontecendo nesse entre o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente viu que Davi trouxe a Arca da Aliança, entrou em Jerusalém e colocou num lugar diferente do que ele tinha colocado. Então tem muita coisa acontecendo aqui, para eu simplesmente passar por cima. Nós vamos entrar 4 semanas explicando o que está acontecendo, porque isso aqui mudou a história. Ninguém nunca fez o que Davi fez nesse tempo aqui, nós não vamos ver isso aqui hoje. Ninguém nunca experimentou fazer, ninguém agregou tanta coisa dentro da adoração diante do Senhor, quanto Davi agrega no que ele fez aqui. Nessa janela, eu penso que é uma janela do tempo que Deus permitiu. Muita coisa aconteceu que eles não podiam fazer, eles tinham um monte de ritual, eles não podiam encostar, eles tinham que chegar diante de Deus de várias maneiras, cumprindo várias etapas. E de repente, com Davi, você só abre uma portinha e está tudo certo. Por que é que Deus permitiu isso? O que isso nos ensina a respeito de adoração, como entrar na plenitude daquilo que o Espírito Santo tem para nós? Foi uma janela do tempo que Deus abriu, vou explicar para vocês nas próximas semanas. Mas o clímax está nesse capítulo 7. Você vai ver a história, mas, poxa, onde é que está? Onde é que está acontecendo isso aí? Então lê comigo aí, nós vamos ler até o verso 16, depois é uma oração de gratidão. Davi diz assim, capítulo 7 de 2 Samuel: E aconteceu que, quando o rei Davi já morava no seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que eu tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, eu não habitei em nenhum templo. Mas, guarde isso aqui com você, tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que eu andei com todos os filhos de Israel, por acaso eu falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem eu mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens, do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde os dias em que eu mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. E o Senhor também lhe faz saber, guarde isso aqui também, que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então eu farei surgir depois de você o seu descendente, que precederá de você, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei
para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Amém, querido? O capítulo 7 é a conexão mais clara de Jesus, Davi, que nós temos em toda essa história, que é maior do que qualquer outro lugar. Por que que é o clímax? Você já ouviu essa expressão, Jesus, filho de Davi? Em algum lugar, já ouviu essa expressão, filho de Davi? Por que filho de Davi? Qual é a ideia aqui de estabelecer um trono para Davi? Nós temos uma profecia de duplo cumprimento, a gente vai ver aqui depois, mas quando a gente entende um pouco de onde vem a descendência disso, isso se torna mais claro para você em muitos lugares. Se você olhar o Evangelho de Mateus, pelo menos 10 vezes vai trazer essa expressão, filho de Davi. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, o contexto é que Davi agora sim, está no auge, ele conquistou seus inimigos, ele tem uma capital agora, e dentro dessa capital ele tem um palácio todo de cedro já é caro hoje, né? Naquela época ela também era caro, o rei de Tiro envia um monte de coisa lá, Davi constrói o palácio, e agora ele está aqui dentro desse palácio, cheio de quarto, cheio de mármore, cheio de cedro, mandou instalar um heliponto ali, para quando ele quiser sair, dar uma olhada, enfim, ele está no auge de tudo aquilo que ele está vivendo, e ele pensa assim, não está certo, eu estou morando nesse lugar aqui bem bacana, mas a presença do Senhor, a arca do Senhor está ali numa tenda. Então ele tem essa ideia e chega para o profeta Natan: escuta, pastor, vamos construir uma igreja bem bacana aí para o Senhor e tudo mais. E aí Natan, como qualquer pastor nesse sentido, vai falar assim: faz o que está no teu coração aí, meu irmão, vai em frente, vai em frente aí, constrói. Mas naquela noite ele tem um sonho, e esse sonho, essa visão que Deus dá para ele, é mais ou menos assim: Davi, eu aprecio o teu sentimento, até entendo o que você está fazendo, mas deixa eu esclarecer para você, quem é que está dando o que para quem aqui. E aí ele começa a lembrar Davi do que? Da onde eu te tirei, e você vai ver essa expressão agora em vários lugares. Eu coloquei o texto na tela para você, e sublinhei as vezes que Deus está falando para ele. Quem é que está dando alguma coisa aqui para você, Davi? Deixa eu te explicar, é bom esse sentimento, mas quero que fique claro para você, de onde vêm todas essas coisas que você está vivendo. E o verso 8 vai começar dizendo assim: eu tirei você das pastagens, do trabalho de andar atrás das ovelhas. Não esquece de quem é que tirou você. Você está aí no palácio hoje, mas não esquece de onde você estava. Ele vai continuar dizendo: para que você fosse príncipe sobre meu povo. Verso 9: eu estive com você por onde quer que você andou, eu eliminei os teus inimigos, eu engrandecerei o teu nome, como só os grandes têm na terra. 10: eu prepararei um lugar, eu plantarei, né? E no verso 11: desde o dia em que eu mandei que houvesse juízes, eu lhe darei descanso dos seus inimigos. E quer saber de uma coisa? Ele termina dizendo assim: você queria construir uma casa para mim? Eu vou fazer uma casa para você. Queridos, sempre que nós chegamos diante de Deus, nós precisamos ter a plena consciência de que você nunca vai vencer Deus em dar. Deus é um Deus doador de todas as coisas, e às vezes nós temos a falsa impressão que nós estamos dando alguma coisa para Deus, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos a falsa impressão que nós estamos dando o nosso tempo para Deus, como se fosse um mérito nosso entregar alguma coisa. A única coisa que nós podemos dar de fato para o Senhor, né, que Ele já não o tenha, é o nosso coração, é o nosso elogio, é o nosso louvor. Todo o resto Deus já tem. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de bens, Deus não precisa da tua atenção, Deus não precisa de nada disso. Ele escolhe fazer-nos participantes daquilo que Ele está fazendo na terra, e nós não podemos perder o foco nunca, que isso é um privilégio, porque do contrário nós começamos a achar mérito naquilo que nós fazemos, e nós nos perdemos em muitas coisas. Quando ele vai, por que eu estou falando que isso é o clímax? Porque no verso 7, no verso 11, vai falar assim: olha, eu vou fazer uma casa para você. E a casa que Davi estava tentando construir
era um templo físico, era um templo real, que de fato mais tarde Salomão vai concluir essa obra. Mas a casa que Deus fala que quer construir para Davi é algo inimaginável. Ele fala assim: eu vou estabelecer o teu nome para sempre, eu vou construir uma casa para você. E ele faz promessas aqui extraordinárias. E aí você pode perguntar assim: mas como? Esse pessoal, eu sei que eles sofreram depois, eles foram dispersos depois, onde é que está essa turma hoje? O que você precisa entender? Que o cristianismo, na sua essência, não é sobre fazer. O cristianismo, na sua essência, é sobre foi feito. Você não pode fazer algo por Deus que Ele já não tenha feito para você. Você não pode entregar algo importantíssimo para Deus que Ele já não tenha entregue tudo aquilo que Ele tinha para você. A essência do cristianismo, querido, é dar. Deus tanto amou, né, talvez o verso mais conhecido ali, né? Deus tanto amou, João 3,16, que deu. Deus tanto amou que deu. O coração do Evangelho não está escrito fazer. No coração do Evangelho está escrito feito. Por isso, cada coisa que nós fazemos diante do Senhor, você tem que ter a plena consciência. Quando você vai trabalhar, quando você prospera, quando você tem sucesso, quando você tem reconhecimento, quando você consegue as tuas conquistas, querido, primeiro de tudo, você tem que entender que Deus já fez todas as coisas. Que quando você não era ninguém, ou quando ninguém te reconhecia, ou quando você começou a tua carreira, quando você começou a tua família, Deus já estava te olhando, Deus já estava te dando fôlego, Deus já estava te sustentando em vários e vários lugares, e tudo aquilo que você conquistou na tua vida, não teria acontecido de maneira nenhuma se o Senhor não tivesse permitido. Tudo aquilo que você tem hoje, você não vai poder usufruir, se o Senhor decidir assim: deixa eu pensar um pouco, e nesse pensar ele esquecer de mandar oxigênio para os teus pulmões, em menos de 2 minutos já era para você, já era para mim. Entende, querido? Tudo está no poder dEle. E quando nós olhamos para isso, às vezes nós temos a falsa impressão de que aquilo que nós fazemos para Deus é muito, de que o tempo que nós dedicamos para Deus é muito, de que, eu já faço muito em ler a Bíblia, em orar, em vir à igreja, ou servir a Deus de alguma maneira, eu preciso de um descanso, eu preciso de alguma coisa, em algum momento da tua vida, não interessa quantos anos você faça isso, não vai ser suficiente para expressar a gratidão de tudo aquilo que Deus fez. Você está entendendo? Amém? O meu primeiro ponto é o que exatamente Deus prometeu a Davi aqui, porque ele fala que ele vai dar uma casa para ele. O Senhor também lhe fez saber que o Senhor fará uma casa para você. E o verso 12 vai dizer assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, eu farei surgir depois de você um descendente que procederá de você, e eu estabelecerei o seu reino, e esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De que filho ele está falando? A gente sabe que vai vir Salomão, mas o reino de Salomão não foi para sempre. Nós sabemos que Salomão vai prosperar a nação como nunca antes, e nunca depois. Depois dele, ninguém mais prosperou, a nação nunca mais prosperou quanto ele. Não foi para sempre. E nós vamos ver, não vamos ver na série, né? Mas nós sabemos que Salomão decepcionou bastante. Salomão casou com um monte de mulher que Deus tinha falado para ele não casar. Salomão cedeu à pressão e adorou ídolos e permitiu que coisas terríveis acontecessem na nação. Não é isso que Deus está querendo dizer. Essa é a profecia de duplo cumprimento que eu falei para vocês lá. Por quê? A primeira realização, sim, veio através de Salomão. Ele vai de fato construir aquele templo. Deus vai abrir uma janela, que é o que eu quero explicar para vocês nas próximas 4 semanas, até Salomão chegar. E é por isso que essa profecia aponta para um outro filho de Davi, para um outro descendente de Davi, que mais ou menos 930 anos depois de Salomão, ele vai nascer por coincidência, será? Na mesma cidade que Davi nasce, Belém. Essa profecia aqui fala assim que eu vou fazer, você está querendo construir uma casa física para mim, eu vou plantar um reino para sempre. Eu vou fazer com que teu nome nunca mais, percebe que ele disse no texto assim, como nenhum grande na terra teve. Eu vou criar uma descendência para você, Davi, que você não faz ideia do que é que está acontecendo aqui sobre a tua vida. E essa profecia faz mais sentido para nós, porque quando Davi, ele
quer trazer a arca da aliança para Jerusalém, o que ele está querendo dizer? Que era a presença de Deus que ele estava querendo trazer naquele lugar. E ele queria colocar essa presença onde? Num tabernáculo e um templo. Por quê? Porque quando Deus mandou instituir a arca da aliança, lembra que eu falei para você quando nós estávamos lendo a primeira parte do texto? Preste atenção nisso. O verso 6, Deus vai falar assim, ó, quando eu estava no povo de Israel, eu andava em tendas junto com ele. Porque qual era a ideia que Deus mandou a arca, a presença dele ser colocada numa tenda? Porque não é algo fixo. Toda a humanidade idólatra adorava deuses de estátuas físicos ou lá dentro de templos, cavernas, em lugares fixos. E agora, pela primeira vez na história da humanidade, aparece o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e fala assim, ó, não tem como eu habitar nesses lugares aí. Então, quer saber de uma coisa? Eu preciso mostrar, eu preciso ensinar para vocês como é que eu quero me relacionar com vocês. Não é igual esse pessoal idólatra aí. Então, faz o seguinte, vou fazer um negócio que parece com aquilo que acontece nos céus. Então, constrói aí mais ou menos uma arca, ele dá as medidas perfeitas, um quadrado lá, perfeito, e ele fala assim, coloca querubins aí, porque aqui, ao redor do trono, está cheio de querubim, e coloca aí, e aí eu vou aparecer ali, eu vou vir como chama de fogo nesse lugar, eu vou habitar em tenda. Por quê? Porque se você ouvir minha direção, eu estou com você aqui, mas agora eu estou te mandando para lá, e aí o Deus não fica preso lá, você levanta com aquela tenda e vai até aonde você precisa ir, que Deus te direcionou com Deus, e aí você fica ali, você trabalha, você vive, você busca ao Senhor, você vive a tua vida, e de repente Ele te dá uma direção, agora levanta e vai para lá, e leva a tenda junto com você. A ideia é que quando Deus fala em Êxodo capítulo 13, vocês vão me fazer um tabernáculo, e eu vou habitar no meio de vocês. A ideia é que Deus quer estar junto o tempo todo, Deus quer ensinar. Você está me acompanhando até aqui? Porque agora isso passaram-se anos e anos e anos, nós chegamos a Davi, e Davi quer trazer a presença dele, e Davi coloca, ao invés de todo aquele tabernáculo, ele simplesmente constrói uma tenda quadrada, e coloca a arca da aliança ali no meio, e a presença dele está ali. Mas nós estamos falando sobre o filho de Davi, aquele descendente de Davi. Aqui que vem a ideia, quando nós abrimos o evangelho de João, a primeira coisa que vai estar escrito lá no princípio era o verbo se fez carne, né? E aí o verso 14 vai dizer assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós lemos assim em português, às vezes nós deixamos passar algumas coisas. Essa palavra habitou, no grego, não tem um verbo específico para traduzir. Ela seria melhor traduzida assim, ele armou uma tenda no nosso meio, ou ele armou um tabernáculo no nosso meio. Então, quando nós lemos esse texto, olha, o verbo, o logos, o conhecimento, a plenitude, o Deus Todo-Poderoso, ele armou uma tenda no nosso meio, ele armou um tabernáculo no nosso meio, ou, né, alguns pregadores já cunharam esse jargão, né, ele tabernaculou-se entre nós. A ideia de que, o que João está tentando explicar para nós aqui? Lembra do templo? Lembra da presença? Pois é, ela não é mais um objeto físico, portanto fique tranquilo. Se você se descobrir onde é que está a arca da aliança, meu Deus, agora, querido, a ideia da nova aliança, agora Jesus é a plenitude desse templo. Jesus é a plenitude da presença desse templo, e a grande descoberta, ou a grande situação aqui, é que ele vai fazer algumas declarações estranhas agora a respeito de templo, e você precisa entender isso, senão você nunca vai entender o que é graça. Em um determinado momento, no próximo capítulo, ele vai dizer assim, ó, destrua esse templo aí que eu vou reconstruir ele em 3 dias. E aqueles fariseus, eles ficam, como assim? Isso aqui demorou 46 anos para ser construído. E do que o senhor está falando? Olha o que Jesus está trazendo entendimento. Acompanha comigo lá, João 2. Destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei, Jesus fala. E os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu... Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. O que ele está querendo dizer?
Quem é o templo? Não esquece de onde nós estamos saindo. Davi está querendo construir um templo para Deus, e Deus está falando assim, eu vou estabelecer uma casa, eu vou estabelecer uma conexão, não é só com você, com Salomão, com Roboão que vem na sequência, eu vou estabelecer uma conexão eterna, 1000 anos quase depois, agora essa conexão chegou aqui, ele fala assim, ele fez um tabernáculo no nosso meio, e agora quem é esse templo? Quem é esse templo? Paulo vai explicar isso aqui para nós lá em Coríntios. Nós somos os templos do Espírito, santuário de Deus, lugar da sua habitação. Querido, é preciso que você entenda que Deus vai sim abrir uma janela para Davi. Por que é o clímax? Que às vezes nós deixamos passar, que aqui é onde Deus estabelece uma aliança, não só com Davi, sim, com o povo de Israel. E eu preciso abrir um parênteses aqui. E o parênteses é que Deus não revogou a sua aliança com o povo de Israel. Israel continua sendo um povo amado, querido por Deus. Sim, eles estão muito distantes, sim, eles estão muito afastados, como estiveram em muitos lugares, mas não esqueça, você não vai ver na história humana em lugar nenhum, pode vasculhar, um povo que foi caçado, um povo que foi disperso entre as nações, mas não perdeu a sua nacionalidade. Nós estamos falando aqui de centenas e centenas e centenas de anos espalhados sobre a terra, não perdeu a nacionalidade, não perderam os seus valores, não perderam os seus costumes, e se não fosse por eles, isso aqui não estaria na nossa mão. Esse povo espalhado, perseguido, preservou as Escrituras. Esse povo espalhado, perseguido, preservou a palavra de Deus que chega até nós. Portanto, meu amado, é minha obrigação, é tua obrigação, não defender Israel, independente do que eles façam, não é isso que eu estou falando, mas sim, é nossa obrigação orar por esse povo. É nossa obrigação, meu amado, como cristão, clamar para que o Senhor tenha misericórdia, para que seus corações sejam abertos. Deus tem um carinho todo especial. Nós somos, se você esteve semana passada na ceia, o pastor Almir puxou esse texto aqui. Nós somos aquele galho seco que estava fora, que estava morto, que foi enxertado na videira. Mas eles vieram primeiro, não é que eles têm mais privilégios que nós. Nós somos, como Paulo vai dizer para ele mesmo, um apóstolo, nascidos fora de tempo, nós viemos depois, mas sim, eles continuam, Deus não revogou a aliança que ele tem com ele. Quando ele fala, eu vou restaurar a casa de Davi, o que ele está querendo dizer? É uma dinastia, é um reino que não tem fim, é aquilo que nós lemos aqui, porque você precisa entender que o próprio Espírito que pairava sobre a arca, agora paira sobre você. Quando nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a arca, a ideia é que é como chama de fogo. Você lembra em Atos 2 o que acontece? Quando aquele povo é tomado pelo Espírito Santo, o que é que se viam sobre as cabeças deles? Como línguas de fogo. Qual é a ideia? Que esse mesmo Espírito que fez todas essas coisas extraordinárias, que deveria ter reverência e adoração, esse mesmo Espírito agora foi colocado aonde? Em você. Você é esse tabernáculo que Davi está querendo construir aqui, para colocar Deus ali dentro. Olha o que Deus faz agora, meu amado. Lá com a nova aliança, é isso que acontece conosco. Ele coloca esse Espírito dentro de nós, esse poder. Você viu todas as coisas que nós lemos aqui durante essas semanas? Mortes, vida, livramento, todas essas coisas, é o mesmo Espírito, esse mesmo poder está contigo. Por quê? Porque o desejo de Deus é estar com a gente. No jardim do Éden, qual era o desejo de Deus? Estar caminhando com o homem, conversando com o homem. O tempo passa, lá no deserto, o povo no deserto, Deus está com eles, dirigindo numa coluna de nuvem, Deus está com eles dirigindo numa coluna de fogo. Depois vem Jesus, Emmanuel, Deus conosco, enfim, e aí vem o Espírito Santo, aonde? Dentro de cada um de nós. Por isso que eu estou falando, meu amado, há uma autoridade sobre nós. Há algo muito precioso quando os cristãos se reúnem num lugar só para dirigir louvores ao Senhor. Você não pode menosprezar esse momento, você não pode classificar esse momento como um entretenimento ou sequer uma prévia para a palavra que há de vir. Não, é um momento extraordinário, é um momento precioso, é a autoridade dos santos do Senhor que estão sobre ele. Por quê? Porque o centro do cristianismo não é você ser uma pessoa certinha. Eu tenho que ser certinho. Não, o centro do cristianismo é você ser alguém que caminha com Deus. A ideia de que você é o tabernáculo dele. O centro não é você tentar ser o certinho e nunca cair, não. O centro é você conhecer a Deus. E uma vez que você conhece, você decidir permanecer nele, que é o meu segundo ponto. Com base em quê que Deus faz essa promessa? Sabe qual é a base? Graça. Qual é o sentido de graça?
Sentir de graça é que Deus fez uma promessa unilateral. Significa que Ele cumpre a parte dele, independente de que você cumpra a tua. Esse é o reino que Davi vai estabelecer durante um determinado tempo, mas Deus vai fazer algo que Davi nunca imaginava. E aí talvez você pense, nossa, então, que bom, já está feito, não tem mais nada para eu fazer, então eu posso continuar pecando, eu posso viver do jeito que eu quiser viver, porque afinal de contas Deus já fez tudo. Paulo vai explicar para nós lá em Romanos 6 justamente essa pergunta. Ele vai dizer assim, por causa da graça continuaremos pecando? Ele vai dizer assim, de maneira nenhuma, porque do contrário você não entendeu nada do que Jesus fez por você. E essa é a lição talvez mais difícil que você precisa aprender como cristão. Nós chegamos a Deus com nada para dar e tudo para receber. Não tem nada que eu possa entregar ao Senhor que Ele já não tem. É a razão porque isso é difícil, porque vai contra o nosso orgulho. Nós temos uma tendência assim, olha o quanto eu faço. Nós temos uma tendência em achar uma dignidade, um mérito próprio, né, uma grama, algo que eu possa me orgulhar. O já saudoso evangelista Billy Graham, ele vai dizer assim, geralmente não são os pecados das pessoas que as mantêm fora dos céus, são as suas obras. Como assim, pastor? Como são as suas obras? O orgulho das boas obras dá um senso de dignidade para mim. O orgulho das boas obras me impede de me jogar na misericórdia de Deus, porque eu vou achar que eu mereço alguma coisa em algum momento, quando eu faço isso. E não são as nossas fraquezas que nos impedem de ser usados tremendamente por Deus. São justamente as nossas forças. Porque nós confiamos que as nossas forças podem fazer algumas coisas. É por isso que o Evangelho vai dizer assim, que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou? Por quê? Porque vem dele. Porque quando você se sente forte no teu próprio mérito, você não se joga na misericórdia de Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que Deus vai deixar você entrar no céu? Deixa eu te dar alguns segundos para você responder na tua mente. Por que você acha que Deus vai deixar você entrar no céu? Responda aí para você. Tenta achar uma resposta. Por que Deus vai deixar você entrar no céu? Qualquer resposta que você tenha dado, que inclua eu, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquele outro, porque eu não faço aquilo, porque eu não faço aquele outro, qualquer resposta, querido, que você tenha dado para responder essa pergunta, deixa eu dizer para você que o alicerce da tua fé está quebrado. Porque a única coisa que faz com que Deus permita que eu vá para o céu, nada além do sangue de Jesus. Você entende isso? Não tenho o que eu fazer. Eu não consigo, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. É o que Ele fez por mim. Por isso que esse é o ponto. Em que está baseada essa promessa? Na graça. Por quê? Porque Davi não vai conseguir cumprir um padrão. As piores coisas da história dele estão por vir. Vai estar na segunda, depois que a gente terminar essa janela da série que a gente vai fazer, nós vamos continuar na história. E as piores coisas que ele vai fazer na vida está por vir. E Deus está dando uma promessa para ele antes que ele pise feio, feio na bola. E a ideia aqui é, sabe o que te afasta de Deus? Às vezes não são as tuas fraquezas, são justamente as tuas forças, porque Jesus vai falar assim, sem mim nada podeis fazer. E aí a gente tem aquela ideia, não, eu queria fazer algo grande para Deus, e eu podia perguntar para vocês, quantos de vocês querem fazer algo grande para Deus? Porque o grande sou eu que defino, e nós esquecemos que qualquer coisa que a gente faça com Deus é grande. Isso elimina aquela pressão que a gente tem de fazer, de conquistar, de ser, de aparecer. Por quê? Porque qualquer coisa onde Deus está envolvido na tua vida é grande, querido. O teu negócio nunca vai ser pequeno se Deus está com você. O evangelho que você prega, o ministério que você serve, qualquer coisa que você faça com Deus, já é grande porque Deus está ali. Quando nós falamos assim, não, eu quero fazer algo grande para Deus, você está tentando definir o que é grande aos teus olhos, e esquece que é a graça, que é por causa dele, não é porque eu sou pastor, que eu vou ter um galardão maior do que o seu, a não ser que eu tenha um maior grau de renúncia do que você teve. Já falei isso para vocês, os nossos galardões provavelmente não vão ser medidos por obras, mas pelo grau de renúncia que nós tivemos aqui na terra, do grau de o que você conseguiu usufruir aqui, que outras pessoas renunciaram por amor ao Evangelho. Todos, com exceção de João, os discípulos de Jesus foram martirizados, morreram de forma terrível, assassinados pela causa.
Morreram porque homens, a Bíblia vai falar assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno. Quando o nosso nome for chamado nos céus, eu espero assim que tenha essa frase seguida assim, ó, tá vendo esse povo que está subindo aqui? Era um povo que o mundo não era digno. Por isso, querido, quando você for rejeitado, quando você for caluniado, quando você não for compreendido pela podridão dos valores do mundo, você tem que vibrar por dentro de você. É inimaginável a gente pensar, né, uma família jogada aos leões, feito como tocha para iluminar as vias, por não rejeitar Jesus. Nossa, por que eles só não falaram assim, não, César é o rei e tudo mais, não, Jesus não. Por que eles não rejeitaram isso? Homens dos quais o mundo não era digno. E você precisa entender que esse foi o tamanho do sacrifício que essas pessoas fizeram para que eu e você hoje pudéssemos sentar aqui nesse lugar e ouvir a palavra de Deus. E que você não menospreze nunca nada do que Deus te deu. Se você tem um privilégio de falar de Jesus para alguém, você tem que trazer isso para você. Deus está comigo, então isso que eu estou fazendo é grandioso. Não é porque o outro lá tem mais, tá pregando para mais gente, ou está fazendo para mais pessoas, ou tem mais gente no hub dele, tem mais gente na igreja dele, tem mais, o negócio dele está influenciando mais, que ele é maior que você. Querido, se Deus está no teu negócio, o teu negócio é grande. Você pode dar glória a Deus? Se Ele é rei do teu negócio é grande, porque Deus está ali. E quando Deus está ali, o que você vai querer a mais do que aquilo? Então, guarde isso com você, porque meu último ponto é, qual é a minha resposta depois que eu descobri isso aqui? A resposta de Davi vai ser uma oração de gratidão, não vou ler tudo aqui, mas ele vai dizer a partir do verso 18, então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor? Que é a minha casa para que tenha me trazido até aqui? E como se isso ainda não fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, o Senhor também falou a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isso é instrução para toda a humanidade. Você percebe que o que Deus está falando aqui, Davi reconhece que não é só para ele. Tem algo extraordinário acontecendo, querido. Quando Deus fala contigo, não é só para você. Você tem que enxergar a tua geração, você tem que enxergar os teus filhos, você tem que enxergar os teus netos. O que Deus faz com você, Ele tem um eco lá na eternidade. Por isso que eu falo, não é pequeno, nada do que eu faço aqui é pequeno. Quando um pecador se converte, a Bíblia traz a expressão que é como se fosse uma multidão de pecados fossem apagados. Por isso nós não podemos desprezar a oportunidade, o privilégio de falar de Jesus. Quando nós temos a chance de falar, de compartilhar sobre a fé e ficamos calados, querido, é como se nós anulássemos ou desprezássemos aquilo que Deus fez por nós. Não tenho tempo, estou ocupado. E Jesus fala, nossa, para que eu te pus na terra? Para que eu fiz todas as coisas? Você acha que foi para você só trabalhar aí? Você acha que foi só para você comprar um carro novo? Foi só para isso? Tem algo muito maior acontecendo. Esse negócio vai passar, esse carro vai ficar ultrapassado, esse celular que você comprou daqui a um ano já não é mais de última geração. Essas coisas que você está correndo atrás são passageiros. Isso aqui tudo vai corromper. O que eu estou querendo fazer com a tua vida é deixar uma impressão digital lá na eternidade, não só aqui na terra. Sabe, queridos, as pessoas estão aí fora gastando a sua vida inteira tentando construir uma história aqui que vai ser esquecida. Pouquíssimas pessoas vão marcar a história de fato durante algum tempo, mas a maior parte delas vão ser esquecidas. Mas aquilo que nós, como filhos de Deus, fazemos, onde Deus está envolvido, tem um marco lá na eternidade, e Ele nunca esquece. Sabe, vai haver aquele grande dia em que aquele livro vai ser aberto. E aquele livro da vida vai conter o teu nome. E sabe o que vai estar escrito lá? Não vai ser o que dá direito para fulano entrar aqui. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquele outro. Ele fala, não, vai estar escrito assim, o sangue do Cordeiro cobriu a multidão de pecados que ele estava lá. E a vida que ele viveu lá na terra não era mais dele, mas ele viveu pela fé em Jesus. Que é a expressão que Paulo vai usar. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você entende? Essa é a nossa resposta. Agora, tudo que eu faço não é mérito meu, é uma resposta. Ai de mim se não pregar o Evangelho, e essa é a essência do Evangelho. Deus nos dá de graça. Por que uma promessa unilateral? Porque Davi, ele não vai cumprir a parte dele no acordo, ele já vai pisar feio na bola.
e Deus não cancelou a aliança com ele. Salomão, que é o filho que vai construir o templo, ele não vai cumprir a parte dele do acordo, ele vai pisar na bola, e Deus não cancelou a aliança. O povo de Israel, na sequência, vai vir um monte de rei, que vai fazer um monte de coisa errada, que Deus vai ter que levantar os babilônios, para levar eles lá para o exílio, para ver se eles acordam para a vida, e eles vão acordar, e eles vão voltar, e eles nunca mais vão se mexer com idolatria, mas eles vão ir para uma outra vala, né, que é a religiosidade, que aqui vai entrar os fariseus, é um assunto para um outro dia, mas ainda assim eles vão perder o feeling da coisa, porque o Messias chegou e eles estão lá querendo crucificar o Messias, e Deus não cancelou a aliança com eles. Qual é a ideia aqui, querido? Que nós, os santos de Deus, os justos, em alguns momentos nós vamos cair, em alguns momentos nós vamos errar, e eu quero te encorajar, se talvez isso aconteceu contigo em algum momento, ou esteja acontecendo hoje. Sabe qual é a doce doutrina? É que nos dias mais sombrios da minha vida, no dia mais triste da minha vida, eu preciso lembrar que Deus não me escolheu por causa da minha força, então Ele não vai me abandonar por causa da minha fraqueza. No dia mais terrível da minha vida, eu preciso lembrar que Deus não me escolheu por causa da minha justiça, por isso Ele não vai me condenar agora por causa do meu pecado. É claro que você tem que se arrepender, é claro que você tem que se prostrar diante. Essa é a tua resposta, essa é a minha resposta. Eu preciso me prostrar diante de um Deus desse, e entender o que é essa sublime graça. Um pobre, um miserável pecador como eu, e Deus me dá essa chance de pregar esse evangelho da graça, esse evangelho que traz vida, que muda, e que ao longo do processo de eu pregar como Davi, um adorador, eventualmente eu erro, eventualmente eu caio, e a ideia aqui é que não é que o justo nunca vai cair, o justo cai, mas quando ele cai, ele levanta os olhos e olha para Jesus, ele não olha para os seus méritos, ele olha: Senhor, obrigado, porque não é pelo meu bom comportamento que eu vou entrar aí, eu sei, porque eu nunca vou conseguir atingir esse padrão que só Jesus atingiu, é pelo teu sangue, e pelo teu sangue eu me arrependo, e o teu sangue me purifica de todo pecado, e o teu sangue agora me dá acesso, livre acesso à arca do Senhor, ou seja, à presença do Senhor. Se coloque de pé, querido. A base da promessa de Deus não é o quão bem você se comporta. A base da promessa de Deus é graça. Foi o que Ele fez com Davi, é o que Ele faz com a gente. E Ele fala assim: eu vou preparar uma casa para vocês, e isso serve para nós também. Quando Jesus, nas suas últimas palavras, Ele fala assim: eu vou preparar-vos um lugar. O título da palavra é uma casa de graça nos dois sentidos. Deus vai te dar literalmente uma casa perfeita, extraordinária, onde não vai ter choro, onde não vai ter lágrima, nada desse presente século vai entrar naquele lugar. Essa é a casa que Ele prepara para mim e para você. Mas a casa de graça, no sentido que a graça que nos alcança. Eu tenho que entender que em pecado a minha alma estava, e quando eu estava em pecado foi que Ele me escolheu. Quando Davi, antes de pecar gravemente, Deus escolhe, Deus fala: eu vou fazer com você, ainda que você vai cair ali na frente, eu vou continuar mantendo a minha promessa. Então saiba, não sei como é que está a tua caminhada com Deus, talvez você fez grandes coisas, talvez você deixou de fazer grandes coisas, mas não interessa, nada do que você fez de grande ou de pequeno aos teus olhos, acrescenta alguma coisa naquilo que Jesus já fez para você. Se Ele falou que você é eleito, você é escolhido, e você tem essa confirmação no teu coração, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, não é a pregação, é o Espírito Santo. Claro que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas se você foi convencido disso, eu quero te reafirmar nessa noite, querido: você é um escolhido de Deus, você é um amado de Deus. Deus não se esqueceu de você, e tudo que você faz, não olha lá para fora. Às vezes a gente se sente menor do que os outros. Eu sei, é uma geração muito comparativa, é difícil viver nessa época, nesse presente século que a gente está vivendo, mas eu quero reafirmar você em Deus hoje. Deus tem algo grandioso, e quando eu falo grandioso, você tem que entender que é grandioso mesmo. Grandioso é Ele estar contigo. Ele está olhando pelos teus filhos, Ele está olhando pela tua casa, Ele está olhando pelo teu negócio. Ele não esqueceu de você em nenhum momento. Ele está olhando pelo teu casamento, Ele está olhando para aquela pessoa que você nem conheceu ainda, que vai entrar na tua vida ali, vai ser bênção. Deus está olhando por você o tempo todo, e você precisa entender que só há uma resposta para mim e para você, é entender que eu preciso agora entregar minha vida por completo a Ele. Não pode haver áreas restritas para o Senhor. Ele tem que chegar aqui e ter acesso às minhas finanças.
Ele tem que chegar aqui e ter acesso às minhas emoções. Ele tem que chegar aqui e ter acesso ao meu tempo. Ele tem que chegar aqui e ter acesso à minha mente. É por isso que o meu primeiro pensamento pela manhã seja o teu, diz o Salmo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. O último pensamento da noite é o Senhor. E quando você faz do Senhor a primazia da tua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, você entende que daí o mais Ele vai acrescentar sobre você, porque basta cada dia o seu mal. Se o Senhor não estiver aí, Senhor, eu não quero ir também. Agora, se o Senhor está indo para esse lugar, eu vou, e aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não é porque os meus planos deram certo, é porque o Senhor está nesse negócio. E se o Senhor está nesse negócio, querido, o perfeito amor lança fora todo medo. Então deixa todo medo de lado. Deus está movendo você. Deus está pedindo para que você seja ousado em algumas coisas. Deus está pedindo para que você às vezes pare de ser obstinado em outras coisas. Deus está pedindo para você parar com esse pensamento acelerado aí, ó. Lança a tua ansiedade sobre mim. Ei, aquieta o teu coração, aquieta a minha alma. Davi chegou todo empolgado. Deixa eu fazer, Senhor. E o Senhor fala para ele assim, ó: senta e saiba quem é que faz. Fecha os teus olhos aí. Pai, a base do meu relacionamento contigo, a base do nosso relacionamento contigo, do começo ao fim, Senhor, não é o nosso mérito, mas é o teu favor sobre nós, a tua graça sobre nós. É claro, Senhor, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para receber essa graça. Se nós não nos arrependemos, é como se nós tivéssemos recusado a tua oferta, Pai. Mas como um homem justo, como uma mulher justa, Pai, que eventualmente cai, nós não somos justos pelo que nos faz, nós somos justos por aquilo que o Senhor fez. Pessoas justas caem, mas se levantam olhando para Jesus. Graça de Deus. Deus não me escolheu porque eu era forte. Deus não desiste de mim porque eu sou fraco. Senhor, ajusta, Senhor, esse foco da nossa fé hoje aqui, Senhor. Que cada um aqui entenda o quanto é amado por Ti. Que cada um aqui entenda o preço pago por nós. Miseráveis, terríveis pecadores que foram atraídos pela presença do Deus Altíssimo, aquele que quer fazer um tabernáculo no nosso meio, aquele que quer habitar entre nós, aquele que deposita em nós agora o melhor tesouro. Aqui dentro, e nós somos templos ambulantes. Aonde nós andamos, o Espírito vai conosco, Pai. Aonde nós andamos, não estamos presos a olhar para uma arca da aliança em determinado lugar, porque agora a presença que estava na arca está depositado dentro de nós. E o poder do Altíssimo nos envolve, e o poder do Altíssimo nos dirige, o poder do Altíssimo nos encoraja, o poder do Altíssimo abre os nossos olhos nessa noite, Senhor.